Shalom, queridos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um dia que nos fez o Senhor, mais um dia aqui, o canal Azeite e Luz, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo azeite. E esse azeite, que é o conhecimento, vai gerar luz para os seus caminhos, amém? Bom dia para você que assiste de dia, para você que assiste de tarde, boa tarde, para você que assistir este vídeo à noite, boa noite. Amém, amados irmãos? Eu tenho uma palavra aqui interessante para os irmãos, que também aborda um tema de Apocalipse, que fala sobre o manifesto reino de Deus vindouro. Amém? Essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 1. Amém? A gente vai falar da transfiguração de Jesus. Vamos lá, amados. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, em um alto monte. E ali transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sob a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Amém? Só até aqui nesse ponto, amados irmãos. Então, o que eu queria dizer para os irmãos sobre este assunto aqui e o que ele tem a ver com o Apocalipse, com o reino vindouro. Amém? Te lembrando que Jesus tomou a Pedro e tomou a João antes de ir para este monte, ir para este lugar. E Jesus havia prometido que ali num grupo ali, entre os discípulos, ou não sei quem estava mais, mas provavelmente os discípulos, que alguns deles não veriam a morte até que vejam manifesto o reino de Deus, que vejam chegado o reino de Deus com poder. Amém? Sabe, irmãos, muitas pessoas não entendem essa passagem e diz que Jesus ali, ele contou uma fábula, porque todos naquele tempo passaram pela morte e nenhum viu o reino de Deus chegando com poder. Então, muitos falsos mestres, pessoas que se dizem estudiosos do hebraico, do aramaico, pessoas que se dizem contradizer, agora eu contradigo a Bíblia, agora eu contradigo a palavra, eles interpretam isso aqui de uma forma que, como se Jesus tivesse mentido ali naquele momento, porque todos morreram, absolutamente todos, e segundo eles ninguém viu Jesus se manifestando, Jesus chegando, o reino de Deus chegado com poder. Aí eles ficam dizendo: não, mas aí Jesus prometeu uma coisa que não cumpriu, aí já taxa ao Senhor como se ele fosse um mentiroso, amém? Mas o pai da mentira é Satanás, o inimigo das nossas almas, o diabo, amém? Então, para que os irmãos entendam, a palavra ela se completa e ela se revela, porque o primeiro versículo, dizia-lhes também: em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E irmãos, não viram. Porque se os irmãos lerem o segundo versículo, ele diz assim, ó: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João. Foi Pedro, Tiago e João. Eu disse Pedro e João só, mas amém. É Pedro, Tiago e João.
Está escrito aqui no versículo 2. E os levou a sós em particular a um alto monte, e ali ele transfigurou-se diante deles. Pronto, irmão, a palavra se completou. Amém? Tá vendo aqui, ó? Alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus. Ah, como assim, irmão? E se você continuar lendo, a palavra ela vai continuar se completando. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Jesus se transfigurou na frente deles no monte. Eles viram o poder de Deus se manifestando. E as vestes eram extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia embranquear. Beleza? E o versículo 4, ele fecha. É a chave para poder tirar toda a dúvida aqui, ó. E apareceu-lhes Elias com Moisés. E falavam com Jesus. Ali eles viram o reino de Deus se manifestando. E tem outra coisa muito interessante que pode ter passado desapercebido pelos irmãos. Apareceu Elias com Moisés e falavam com Jesus, amém? Você tem duas figuras aqui, uma da igreja arrebatada e uma da igreja ressuscitada. Amém, amados? Porque Paulo ele vai dizer que Jesus ele virá após o aparecimento do iníquo para arrebatar a sua igreja. E Mateus 24 também diz sobre o arrebatamento. Mas Paulo ele enfatiza, ele diz que seremos arrebatados e seremos transformados. Amém? Então, colocando o que Paulo disse, amados, a gente tem duas figuras aqui. Tem Elias e Moisés, amém? Elias, irmãos, todos sabem que ele não passou pela morte, mas ele sofreu essa transformação a qual Paulo disse aqui. Paulo disse que seríamos arrebatados, transformados e teríamos corpos incorruptíveis. E Elias está com um corpo assim neste momento, irmão. Ele é uma figura da igreja arrebatada. Amém? Ah, irmão, tudo bem. E a igreja ressuscitada? Moisés, irmãos. Olhem para Moisés. Tudo bem que não chegou o dia do arrebatamento ainda. E Moisés ainda não ressuscitou, mas o Moisés é uma figura ali ele está ali, é de propósito. Jesus chamou ele ali, ele está ali de propósito, irmãos, para mostrar como vai ser o reino de Deus. Porque Moisés ele será ressuscitado, mas Jesus usou a figura dele como se tivesse ressuscitado e pegou a figura de Elias, que já foi arrebatado. Então, eles viram ali, os apóstolos que estavam ali, Pedro, Tiago e João. Eles viram Moisés ressuscitado, lembrando que ainda vai ressuscitar, mas é uma figura das pessoas que serão ressuscitadas, e logo após o arrebatamento de quem está vivo, Elias, irmãos. Os irmãos entenderam? Então, e as pessoas às vezes confundem por não entender e por não buscar um pouco de mais de profundidade na palavra. E tem outras pessoas que tentam contradizer a Bíblia a todo instante, irmãos. Contradizer a palavra em todo instante. Mas ela mesmo se completa. E quando o Espírito Santo ele traz à luz a sua vida, irmão, não tem para onde correr. O Espírito Santo revela a palavra assim. Amém? Gostaria de agradecer aos amados irmãos, que os irmãos possam ficar com esta mensagem aqui nesse pod vídeo. E tenham um dia abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.